Brasil, eu preciso falar com você algo extremamente importante. E eu posso, desde agora, afirmar para você com o mais alto grau de convicção que ou Deus não existe, primeiro, ou Deus já está morto, ou é um ser extremamente perturbado psicologicamente. Pode ser um Deus cruel, sádico e indiferente à dor humana. Se você, do outro lado, é uma pessoa sensível, religiosa, fanática ou emocionalmente instável, eu recomendo que você não prossiga nesse vídeo. Mas se por um outro lado você tiver coragem de encarar a verdade sem véus, sem dogmas, sem medo, então prepare-se, porque o que eu vou revelar aqui vai abalar suas certezas mais profundas que você tem a respeito da sua religião. Então, tudo isso eu te conto, mas logo após a nossa abertura. Brasil, nós estamos de volta e, como sempre é uma honra muito grande poder contar com você. Muito obrigado por sua presença, agradeço demasiadamente pela sua participação, por sua audiência e pela preferência que você dá ao canal Além da Fé. Porque quando você está aqui me ouvindo, você está dando credibilidade ao meu trabalho, você está dando confiabilidade. Nós estamos em sintonia, frequência, isso é importante, porque não existe nada melhor que a verdade. E qual é a verdade disso? É o que nós estamos vivendo. Se você olha para os lados e você se pergunta, bom, o que é que eu estou fazendo aqui? Né? Quem sou eu? Quando você olha no espelho e pergunta, quem sou eu? Quem está falando comigo? Quem é que está falando comigo aqui agora? Você entende isso? E você se perguntar, o que você está fazendo aqui nesse mundo? Essas respostas, quando nós temos, nós ficamos cada vez mais seguros quanto ao nosso papel aqui nesse mundo. Você entende isso? Então, antes de tudo, antes de entrarmos num tema pauleira de hoje, porque o tema vai ser muito forte, deixa eu me apresentar. Eu sou o Jason Ferrer, sou o apresentador do canal Além da Fé e também o escritor, o autor desse extraordinário trabalho. O livro Por que Jesus Mentiu sobre Sua Segunda Vinda. Uma crítica contundente à escatologia cristã. É um livro que não tem piedade da escatologia e da teologia. Através da filosofia e da história, esse livro arregaça as estruturas do cristianismo por um todo. Come e corrói o cristianismo de dentro para fora, Brasil, não deixando nada. Porque, veja, se você entender que Jesus, o personagem principal do Novo Testamento, mentiu, se enganou, errou, acaba-se toda a ideia de onisciência, de encarnação deste homem, acaba toda a estrutura teológica dele ser filho de Deus ou participar de uma trindade, acaba com toda a ideia de arrebatamento, juízo final, milênio, apocalipse, acaba com tudo, desestrutura tudo, simplesmente porque você descobriu uma coisa. Jesus, segundo as Escrituras, mentiu para os seus discípulos. Aí alguém diz assim, mas Jason, Jesus ainda voltará, porque a Bíblia diz que ele vai voltar. Não, peraí. Isso é uma heresia. Você dizer biblicamente que Jesus vai voltar e você distorcer o texto. O texto não diz que Jesus vai voltar. A Bíblia deixa muito bem claro, o Novo Testamento, assim como a esperança da igreja primitiva e dos apóstolos e de todos aqueles personagens, era de uma espera que estava prestes para acontecer. E foi isso que Jesus prometeu, que a vinda dele seria com os discípulos vivos, com o coração batendo fisicamente, os 12. Seria de maneira real, literal, onde todo olho veria. Todas as tribos da terra se estremeceria e viria o Filho do Homem vindo nas nuvens com poder, grande glória, com anjos para dar a cada um segundo as suas obras. Isso não aconteceu aqui dentro. Eu explico tudo para você. Agora você precisa conhecer essa verdade. Você precisa conhecer esse livro. E se você quiser, eu entrego aí na sua casa. Jason, mas eu sou crente. Jason, eu tenho minha esposa, meu esposo, minha mãe, meu pai, seja lá o que for.
Se verem um livro desse aqui em casa, acho que o pessoal vai me esculhambar. Pera, primeiro, isso aqui é uma literatura. Isso aqui é papel. Papel. O que você vai dizer? Você fala, ó, comprei esse livro aqui para fazer uma análise. Eu quero ver realmente se esse autor garante o que está dizendo, se Jesus realmente mentiu, tá bom? Fica tranquilo, é só uma análise, pronto. E você tem o livro aí na sua casa. Se você quiser falar comigo aqui pelo telefone 819-7115-1360, então você pode apontar aqui, né, a sua câmera para o QR Code e você fala diretamente comigo. Vamos lá, vamos para o vídeo de hoje. Sim, agradecer aos membros, porque se não forem vocês, eu não consigo mesmo, Brasil, sustentar esse canal, eu não consigo ter voz, tempo para poder falar essas coisas. Veja que os grupos evangélicos, protestantes, católicos, seja lá como for, eles se ajudam para que a mensagem que eles acham que é verdadeira possa chegar em mais corações e mentes. Então, se não forem vocês do outro lado para me darem esta força, Jason, eu quero fortalecer o teu trabalho, cara, porque eu acredito no que você fala. Eu sei que muitas pessoas, conhecendo essa verdade, elas se libertarão. Veja que coisa interessante. Rapidinho, já vou entrar num tema, tá? Não fica aborrecido, não. Mas olha só, isso aqui tudo chama-se dinheiro. Olha que publicação das Testemunhas de Jeová. Não sei se vai dar para você ver aí direitinho, tá vendo? Veja que a mesma publicação agora está em árabe. Tá vendo aqui, ó? A mesma publicação. A mesma coisa. Agora em árabe. Agora você imagina esta minha mensagem com uma IA, pegando os meus vídeos e transferindo a minha imagem com um idioma em português, em mandarim, sueco, seja lá espanhol, os 5 maiores idiomas falados no mundo. Mas isso tudo, eu preciso pagar a IA. Eu preciso ter pessoas para me ajudar. Vontade eu tenho, Brasil. Mas se você do outro lado não me ajuda e só ouve, não tem sentido isso. Então você me ajuda para que eu tenha mais tempo para produzir outro livro. Por exemplo, está saindo agora o meu livro, A Psicopatia do Deus de Israel. Um livro extremamente poderoso. Está saindo também, já vou entrar no tema, calma aí, um minutinho só, tá bom? Está saindo um outro também chamado Deus Está Morto, que é um romance que eu estou escrevendo, que está lindo de morrer. Lindo de morrer é uma expressão aqui. Por favor, YouTube, entenda. Tá bom, pessoal? Então me dá essa força, por favor, me ajuda mesmo, de verdade, para que essa voz nossa, para que a mensagem do ceticismo, do naturalismo, né, desse nosso materialismo possa chegar em mais lugares. Bom, o que eu tenho para dizer para você, Brasil, é o seguinte: Deus não está aqui. Deus não está. Porque não é possível que ele esteja. Nós descartamos a ideia de ter um Deus aqui justamente para não culpabilizá-lo. Porque seria extremamente horrível para nós sabermos que tem um ser nos olhando, vendo você passar por tudo isso. Imagina só. Imagina a cena. Uma cobra num berço e um pai sentado ao lado. O pai vê, está com uma latinha de cerveja, vê uma cobra com a linguinha para lá de fora, seu filho indefeso, e ele olha aquilo tudo entre as brechas do berço, e ele está tomando a cervejinha dele, olhando então a cobra, uma sucuri, sei lá o que for, engolir o seu bicho, o seu filho, aquele bicho, e ele, podendo fazer alguma coisa, ele continua na sua latinha de cerveja sem fazer nada. Então o que a gente faz? Para que a imagem não seja tão dura para Deus, a gente tira ele de cena. Porque fica mais piedoso, fica melhor nós imaginarmos que Deus está morto, do que nós termos um ser extremamente sádico e imprestável. Não serve para nós. Porque, Brasil, olhe ao redor, mas eu quero que você, aliás, eu desejo que você olhe com olhos céticos, sem as lentes ou os óculos da fé. O mundo, Brasil, está infestado de sofrimento. Crianças morrem de doenças que nem deveriam existir. Pessoas agonizam com dores que nenhum Deus justo permitiria. E você não percebe isso.
Nós estamos em guerra contra bilhões de inimigos invisíveis. Quais são? Vírus, fungos, bactérias, protozoários, parasitas que nos caçam desde o nascimento até a morte. Eles estão aí. E quer que eu te diga uma coisinha interessante? Sabe quem foi que criou esses protozoários, esses parasitas, essas bactérias, esses seres, esses micro-organismos? Aqui, ó. O mesmo Deus que criou você. Criou eles também. Agora, para nos atingir do início da vida, desde quando você é concebido ali, desde quando você está na placenta ainda, eles já estão lá, querendo destruir você. E foi Deus que criou tudo isso. Para quê? Você realmente acha, Brasil, que um ser bondoso, sábio, amoroso, criaria deliberadamente um planeta recheado de agentes infecciosos, mortais? Aí eu pergunto, por quê? Para quê? Qual o propósito divino de tamanha carnificina microscópica? Me responde. Esses micro-organismos estão em todos os lugares, tanto no ar, na água, nos alimentos e nos corpos, nos seres vivos. Eles matam sem misericórdia. E entenda bem uma coisa, eles fazem isso porque eles foram programados. Mas programados? Se existe um programador, então foi Deus. Se existe um designer inteligente, então esse designer criou esses seres para que um vivesse atacando o outro perpetuamente. E o mais revoltante, você sabe o que é? É Deus não fazer absolutamente nada. Cara, olha para um hospital. Olha, vai a um hospital, eu recomendo que você vá, mas diz, eu já conheço. Vai lá de novo. Veja como é que é aquela realidade. Não vai lá apenas por ir. Vai como uma pessoa que está sondando a vida, querendo entender o que está acontecendo. Cara, nos hospitais, por exemplo, os únicos combatentes reais são os médicos, as enfermeiras, os enfermeiros, os antibióticos, os analgésicos e as cirurgias. Aí eu pergunto, e os anjos? Só aqui dentro, nos contos da Bíblia. E os milagres? Só aqui dentro, ó, nas páginas mofadas dos livros religiosos. Enquanto você aí ora, a ciência opera. Enquanto você jejua, o médico age. Enquanto você canta hinos de louvores a Deus, as pessoas morrem sem ar, sem alívio, sem resposta divina alguma. E você precisa entender essa realidade. A verdade é simples. Os antibióticos são mais úteis que qualquer Deus. O bisturi salva mais vidas que todas as orações do mundo reunidas de uma só vez. Então está na hora, Brasil, de você abandonar essa fé infantilizada, essa fé que te infantiliza, essa esperança que te escraviza, esse Deus que nunca e jamais apareceu em lugar nenhum, a não ser na cabeça dos desesperados. Só isso. Você já parou para pensar para que serve Deus ou não? Mas faz o seguinte, antes de você responder, não responda com emoção. Responda com lógica. Para que serve Deus? Pensa. O mundo arde em chamas, sofre, sangra. E esse ser divino se esconde atrás de desculpas ridículas como o livre-arbítrio, pecado original, planos misteriosos. Essas desculpas só servem para manter você de joelhos, ou você ajoelhado, só isso. E quem vive de joelhos não enxerga a realidade. E os culpados disso, sabe quem são os culpados verdadeiros? São os teólogos, pastores, padres, espíritas, imãs, doutrinadores. Eles vivem de repetir fábulas, de manipular emoções e criar desculpas esotéricas para justificar a ausência gritante do seu Deus imaginário. Dizem que tudo é culpa de Adão, é culpa de Eva, é culpa de uma cobra falante. Isso não é fé, isso é insanidade coletiva. Eles exigem obediência, submissão, alienação, querem te cegar com versos aqui, versos da Bíblia, enquanto o mundo apodrece diante dos seus olhos. Eu estava, por exemplo, no hospital e lá tinha um capelão com a Bíblia na mão, um escritóriozinho, ele estava no celular
enquanto a peste estava tomando conta do hospital por completo. Gente acidentada de moto, é horrível. Pessoas chegavam lá, ataque cardíaco, problemas neurológicos. Olha, gente, era tanto problema, era tanta coisa, era tanto problema. E o cara estava com um livro podre, mofado, antigo pra caramba, mas um reacionário, um teólogo reacionário. Um cara que quer e deseja viver o mundo antigo, o mundo do Jesus de 2000 anos, o mundo de Moisés de 3.500 anos. Um louco uma coisa dessa. Aí eu cheguei na sala dele, ó, entrei e falei com ele, falei, amigo, me diga só uma coisa, qual é a sua função no hospital? Aí ele falou, sim, eu sou capelão. Eu prego a palavra de Deus e oro para aquelas pessoas que necessitam de oração. Eu falei, mas para que serve a sua oração? E onde está o seu Deus neste hospital? Pelo menos neste. Eu não estou falando dos milhares de milhões que existem construídos por aí pelo mundo. Onde é que está o seu Deus? Amigo, de verdade, você não sente remorso, vergonha de você estar com um livro desse, meu irmão, que não acontece nada? Aí ele falou, não, mas tudo é a vontade de Deus. A gente tem que entender que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Aí eu fui em cima dele. Falei, peraí, você quer me dizer que não é a vontade de Deus realizar curas nesse hospital? Então, se Deus não quer realizar as curas nesse hospital, os médicos são os desobedientes, são os profanos? Aí ele, não, eu não falei isso. Eu falei, não, o senhor disse para mim que era segundo a vontade de Deus. Se as pessoas não são curadas, porque não é a vontade de Deus. Se não é a vontade de Deus, logicamente, quem a contraria, querendo salvar essas vidas, está contra a palavra de Deus. Entendeu, Brasil? O capelão quer curar. O paciente quer ser curado. O médico quer curar. A enfermeira quer. A cozinheira quer. O acompanhante quer. O vigilante do hospital quer. A secretária quer. O povo do SAMU quer. E a praga de Deus não quer. Ah, por favor, cara. Por favor. Até quando a gente vai ficar com isso daqui em mãos, cara? Até quando a gente vai ficar ouvindo as palavras desses caras? Esses teólogos, Brasil, eles precisam ser seriamente confrontados, ignorados, desacreditados. Peguemos a Bíblia e leamos para eles o que está escrito. Palavra do próprio Jesus: não deis aos porcos pérolas. Pronto. Usa contra eles. Só isso. Você entendeu mais ou menos? Cara, eu tô falando para você sério. Eles não merecem audiência alguma. Eles merecem análise psiquiátrica. Porque um cara que acredita que todo problema no mundo é por causa de uma cobra que falou e um homem de barro e uma mulher costela, por favor, esse cara precisa de tratamento. Eles se escondem por trás de palavras bonitas. Cosmologia, ontologia, teologia, moral, argumento do designer inteligente. Mas nenhum desses argumentos resiste ao teste mais simples. Chama-se realidade. Acabou o Deus dele. Um Deus que permite que suas criaturas devorem umas às outras para sobreviver, Brasil, não é digno de adoração, mas é digno de repúdio. Brasil, nós chegamos ao fim de mais um vídeo e eu espero muito de todo o meu coração que você entenda a minha mensagem. Eu não estou indo contra a sua fé. O que eu quero, na verdade, é que você alimente a sua consciência e a sua racionalidade. Entenda que esses caras com esses livros, papel, isso daqui, ó, papel. Deixa eu falar para o crente. O que é isso aqui? Isso aqui é papel. Isso daqui são letras antigas. Não tem significado nenhum ou algum. Doeu para você? Fazer o quê? Não posso fazer nada. São papéis, são palavras e doutrinações. Cara, por favor, lê um livro de sociologia.
qualquer livro de sociologia para tu entender o que é massa e o que é poder. Tem até um livro chamado Poder e Massa. Como manipulam. Como esses religiosos e políticos manipulam as massas. E te manipular com um livro antigo, de 4.000 anos. E você no século XXI, em 2025, em plena IA, em pleno 5G, e você ser enganado. Não. Não é possível. Acho que você só passou pelos muros da escola. Você nunca foi alfabetizado. Tô te sendo sincero, de verdade. Jason, mas eu tenho um doutorado, joga fora o teu diploma. Jason, mas eu fiz um TCC, eu fiz um TGI, um Abstract, eu fiz um trabalho acadêmico. Joga fora, esquece o que tu fizesse. Tu não fizesse nada pra você mesmo. Tá entendendo? Como é que pode um negócio desse? Cara, nós não precisamos de divindades. Nós precisamos de humanidade. O nosso relacionamento, ele tem que ser horizontal, não vertical, porque nós não temos relacionamento com deuses. Você está entendendo? Você está me ouvindo o que eu estou falando ou não? Coloca nos comentários. Nós não temos relacionamento com deuses. Deuses não estão aqui. O nosso relacionamento é horizontal. Existe o princípio chamado o princípio da corresponsabilidade inevitável, onde eu cuido de você e você cuida de mim. Você cuida de mim, eu cuido de você. O padeiro que se levanta 3 horas da manhã, que toma o seu banho, que vai para a padaria, 4 horas, 4:30 da manhã para o teu pão tá prontinho, para tu ir trabalhar, para tu servir outra pessoa, que está servindo ao outro e virar um ciclo comercial, para nós sobrevivermos. Isso é o princípio da corresponsabilidade inevitável. Por favor, Brasil. Por que você quer tanto Deus? É muita oração, é muito Deus te guarde, Deus vai com Deus, vai, leva ele para tu, traz ele para mim. Ah, Deus está levando. Porra! Para, cara! Para! Que infantilidade é essa? Que absurdo é esse? Que irracionalidade é essa? Eu não quero um Messias apocalíptico, ou esses Messias apocalípticos que prometem a destruição do mundo. Meu Pai vai destruir vocês todos, porque Ele vai mandar uma ira, Ele vai mandar uns 7 cálices, Ele vai abrir um livro. E esse livro, Ele vai derramar tudo, a ira dele todinha em cima de vocês, miseráveis, sepulcros caiados, suas víboras. Um cara desse tem problemas psicológicos e não serve para ser um orientador meu e teu. Eu não quero, mas por hipótese alguma, um Deus que só responde com silêncio. Jason, vamos lá. Deus, os pensamentos dele não são os nossos pensamentos. Às vezes Deus tem 3 formas de responder: sim, não e talvez. Para com uma merda dessa, meu irmão. Para com essas merdas. Papagaios em cima de papagaios. Esses teólogos aí repetindo frases o tempo todinho, decorando discurso. O cara decora discurso. Não é para ajudar pessoas, mas simplesmente para que ele possa convencer as pessoas de que a verdade dele é a maior e melhor. Cara, eu não quero esse Deus que só responde com silêncio, que só responde com tragédia. Eu não quero. E você também deve não querer aquela fé que morre na UTI, que desaba na sala de hemodiálise, que evapora na fila do SUS. Eu quero consciência, eu quero empatia entre nós, eu quero responsabilidade coletiva. É isso que eu quero. Esses pastores, esses podres, esses padres que vomitam frases como posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, Filipenses capítulo 4, versículo 13, isso é mentiroso. Ah, mas o Senhor livra o justo de todas as suas aflições, Salmos 34, versículo 19. Esses versículos são mentiras piedosas.
É uma enganação emocional. São mentiras poéticas que matam mais que balas. Você está compreendendo isso? Então não dê ouvido a esses teólogos, dê ouvido à razão. O mundo só vai melhorar quando pararmos de adorar monstros invisíveis e começarmos a amar humanos de maneira real, de maneira verdadeira. Será que você não entende isso? Essa é questão de lógica. É a evolução das coisas. E um lembretezinho para você do outro lado. Se você chegou até aqui, cara, eu vou pedir a você encarecidamente que você compartilhe esse vídeo. Porque a verdade, ela não salva almas, mas ela liberta mentes. E meu propósito é que você do outro lado seja liberto. Me procura. Cara, adquira o seu livro, porque Jesus mentiu sobre sua segunda vinda. Eu tenho certeza que você do outro lado não vai chegar, não vai ser mais o mesmo. Se você entrar aqui pela capa como um crente, você vai sair aqui como um descrente. É uma coisa que eu te garanto. Forte abraço. Eu aguardo você no próximo vídeo, Brasil. Até lá. E se eu te disser que eu consigo provar que a religião cristã é uma fraude e que Jesus mentiu duramente e descaradamente para os seus discípulos sobre o seu segundo retorno, sobre a sua segunda vinda, o que você pensaria? O que você me diria? Neste livro, Por que Jesus mentiu sobre a sua segunda vinda, uma crítica contundente à escatologia cristã, neste livro eu desafio você a desmascarar a maior mentira da história, a volta de Jesus. Mas é claro que eu preciso perguntar para você do outro lado, será que você está preparado para enfrentar a verdade que sua fé não quer admitir? Por que, na verdade, Jesus não retornou até agora? Descubra um segredo escondido por séculos neste livro. O que a Bíblia esconde sobre a segunda vinda de Jesus? Agora, neste livro, você está prestes a descobrir a verdade chocante. Talvez você até me pergunte, Jason, mas será que de fato e de verdade Jesus mentiu sobre a sua segunda vinda? Neste livro eu provo bíblica e escatologicamente que sim. Prepare-se para uma revelação que simplesmente vai abalar a sua fé. Este livro é e será o seu guia contra essa farsa. Faz o seguinte, venha e adquira o seu agora mesmo.